Meu nome é Conceição Pereira, sou professora de História formada pela Universidade de São Paulo. Nasci no bairro da Saúde, um bairro de classe média, onde fui criada e onde moro até hoje. Meu pai era cobrador de ônibus, sindicalista, foi preso e torturado durante a ditadura militar. Minha mãe, empregada doméstica, depois parou de trabalhar e ficou em casa, cuidando dos filhos, né? Nós somos em 4 irmãos, eu sou a terceira filha. Tivemos uma infância dentro das possibilidades boa, nunca passamos por nenhuma necessidade, nenhuma privação, né? Tanto de alimento como de vestimentas. Moramos em casa própria, né? Não pagamos aluguel. E claro que estudei em escola pública e sofri sim racismo na infância, mesmo que de forma velada, mas isso vai perpassando por algumas falas, por algumas demonstrações. Por exemplo, meu primeiro contato, assim, primeiro contato não, mas a primeira percepção de racismo que eu tive foi no ensino fundamental 2, que na época se chamava ensino ginasial. Eu gostava de um menino japonês que era bastante levado, e ele havia um programa humorístico e havia uma personagem chamada Nega Brechó, e portanto esse menino me deu o apelido de Brechó, e aquilo, claro, que me deixou bastante desconfortável e foi doloroso, porque foi o primeiro amor, assim, né, o primeiro contato afetivo, e já me deparar com essa questão de preconceito foi para mim bastante doloroso. Na adolescência eu tive bastante conflito com o meu cabelo, eu alisava o cabelo, eu jamais me permitia ficar sem passar um alisante, sem fazer escova todas as vezes que eu precisava lavar o cabelo, que eu saía. Depois veio a chapinha, passei a usar chapinha. Depois veio a escova progressiva, passei a fazer escova progressiva. Então, durante a minha adolescência e grande parte da minha juventude, eu alisei o cabelo. Eu não assumia o meu cabelo cacheado, em hipótese alguma. Na mídia não havia representação, né? Eu nasci em 1966, né? Eu tenho 59 anos hoje. Então a minha infância e grande parte da minha adolescência, nas décadas, final da década de 60, 70, adolescência e juventude em 80 e 90, não tinha apresentadoras negras. A maioria dos atores e atrizes negros, eles eram sempre representados como escravizados ou em trabalho doméstico. Então eu não via na TV, na mídia não havia, mesmo em propaganda, em revistas, não tinha representatividade, não havia atores e atrizes negros em papéis de destaque, mesmo que fosse de classe média em novela, negros, não havia. Como mulher negra, enfrentei inúmeras barreiras, a começar pela infância mesmo, mas na universidade, por exemplo, estudei na Universidade de São Paulo, eu era a única negra, e sobretudo mulher, né? E uma lembrança que me dói bastante do racismo, inclusive foi uma dor tanto física como psicológica. Uma vez eu estava chegando na universidade e havia uma greve de ônibus. E muitos colegas, eles se deslocavam de ônibus para chegar à universidade, porque embora fosse universidade pública, era um curso noturno da área de humanas, história. Então tinha muita gente que
adivinha de uma classe mais inferior, não eram das classes mais da elite, né? Como os cursos de medicina, por exemplo, direito. Então, uma vez, nessa greve de ônibus, eu cheguei na universidade e na sala havia apenas um casal de amigos, brancos inclusive. E nós decidimos que nós iríamos para a biblioteca, porque se nós ficássemos em sala de aula e houvesse aula, nós não conseguiríamos depois fazer uma aula de reposição, iríamos prejudicar os outros colegas. E havia um elemento na nossa sala que ele era muito calado, ele não interagia com ninguém, ele sempre estava de camiseta branca, o cabelo à escovinha, usava coturno, calça jeans. E os meus amigos sempre falavam que ele era skinhead e eu acabava defendendo ele. Eu falava, mas gente, vocês acabam taxando pela maneira como ele se veste, vocês acabam também cometendo um preconceito, enfim. Nesse dia, então, ele chegou e nós estávamos nos deslocando para a biblioteca. Neste momento, ele parou e perguntou ao rapaz que estava comigo, né? E perguntou por que nós não estávamos na sala de aula e eu fui responder. Ele olhou para mim e falou, eu não estou falando com você, sua negra. Nisso, um outro rapaz negro, inclusive, que estava passando, que era do curso de Ciências Sociais, olha que havia poucos elementos negros na universidade, calhou de justamente ser um rapaz negro do curso de Ciências Sociais que estivesse passando, olhou para ele e disse, você não vai falar com ela assim. E nisso ele foi para dar um soco mesmo nesse rapaz, e acabou acertando em mim aqui, ficou muito inchado, e eu vou resumir a história porque é longa, só sei que deu Polícia Federal, por fim ele era de uma facção aí de skinhead, como ele ia para a Alemanha participar de um congresso neonazista, ele não queria que a aula fosse suspensa, porque ele não podia repor que ia para a Alemanha, né? Então foi um episódio que me doeu fisicamente e eu nunca mais me esqueci. Calou fundo na minha alma. Depois ele foi preso, inclusive tentando fugir do país. Foi na década de 90, bem no momento em que esses grupos skinheads, grupos neonazistas, estavam aflorando e, enfim, deram um tiro na Rádio Atual, que era uma rádio de nordestinos, e foi uma lembrança bastante dolorosa. É óbvio que enquanto mulher e negra, eu enfrentei, além de ter enfrentado muitas barreiras, eu sempre tinha que me sobressair em todos os aspectos, né? Então, muitas vezes o meu currículo vinha à frente de qualquer outra coisa. Eu me lembro de que uma vez eu tinha um namorado branco, e para ele justificar que ele me namorava, ele sempre dizia, essa é Conceição, estudou na USP, é professora de história, e depois ele uma vez finalizou, nem parece que estudou na USP. Olha o racismo velado do meu próprio namorado. Então assim, por que nem parece que estudou na USP, né? Será que é pelo fato de eu ser negra? Provavelmente. E eu sempre me sobressaí no meu trabalho. Sempre tive uma posição de liderança, além de professora, eu sempre fui coordenadora, diretora, e é óbvio que as pessoas muitas vezes me olhavam de forma enviesada, né? Os homens, sobretudo, tinham bastante dificuldade para aceitar o fato de eu ser uma liderança. Eu nunca me esqueço de uma vez, isso foi recente, na última Copa,
Nós estávamos assistindo ao jogo na biblioteca da escola, porque os alunos foram dispensados, mas nós tínhamos que cumprir o horário. E uma professora de inglês estava fazendo uma fala e ela falou: existem negros que são inteligentes, né? Olha a Conceição, ela é uma negra e ela é inteligente, e assim, uma coisa assim totalmente descabida de uma colega. Em conselho de classe eu já ouvi professoras se referindo a alguns alunos: olha, ele é negro, mas ele é inteligente, né? Então, o racismo estrutural, ele perpassa todas as questões, e as pessoas muitas vezes acham que estão tecendo elogios, né? Como, por exemplo, eu fui fazer uma palestra uma vez para um grupo de alunos da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. E uma senhora que estava ouvindo, uma estudante, olhou para mim e falou: mas você não é negra, você é morena. E muitas vezes eu já ouvi essa fala, inclusive pessoas achando que com isso estavam me elogiando. E eu lembro que, assim, a família da minha mãe, algumas pessoas brancas, né, por parte da minha mãe, e falavam que o meu pai era um preto de alma branca, porque ele era trabalhador, porque ele tinha uma casa própria. Olha só, esse termo preto de alma branca era muito comum ser utilizado antigamente. Preto de alma branca, olha que coisa. E tudo isso vindo como forma de elogio. Vejam bem, como se ser negro fosse como diz o livro, né? Antigamente era considerado um defeito de cor, né? Então, isso fez parte da sociedade e em alguns aspectos ainda faz, inclusive dito por pessoas negras, porque eu tinha esse meu namorado branco. Uma vez eu fui apresentar a mãe de uma amiga minha, uma família negra também, né? E ela me chamou na cozinha e falou: isso, filha, namora branco sim para limpar o sangue. E é claro, né, que eu não entrei em embate com essa senhora, porque o que se precisa é de uma educação racial, né? Precisa, e ela não tinha, mesmo sendo uma mulher negra, passou por diversas dificuldades na vida, então ela achava que o fato de namorar um homem branco, ou até se casar, sobretudo se casar, seria uma forma de limpar o sangue. Eu fui alfabetizada pela minha mãe. Minha mãe nunca frequentou a escola, porque meu avô não deixava, mulher não precisava estudar. E ela trabalhou como doméstica na casa de uma professora, e a minha mãe tinha muita vontade de aprender, e essa professora alfabetizou e ensinou muitas coisas, e minha mãe era uma pessoa muito consciente politicamente, e ela nos alfabetizou, a nós 4, antes de nós entrarmos na escola. Isso eu tinha aproximadamente 6 anos. Então, quando eu não frequentei o curso de pré-primário, que era o nome da pré-escola na minha época. Desde que eu fui alfabetizada, eu sempre fui uma leitora ávida. Desde gibis, fotonovelas, quando era criança e adolescente, mas muitos livros. Havia o Círculo do Livro, eu era assinante. E eu não tinha não tinha nenhuma referência negra, nem de mulheres, nem de homens escritores. Li Machado de Assis, foi o primeiro escritor negro que eu li, mas ele
não era classificado como um escritor negro. Lia muitas mulheres, uma grande referência na minha adolescência foi a Simone de Beauvoir, que como assinante do Círculo do Livro eu comprei o Segundo Sexo, volumes 1 e 2, mas as minhas referências, tanto em qualquer tipo de arte, eu não tinha referências negras, né? A primeira mulher negra que eu li foi Carolina Maria de Jesus, li Quarto de Despejo, mas não era uma coisa difundida nem na universidade. Então as referências que eu tive foi com o passar do tempo, já na minha vida adulta, que eu fui tomando contato com mulheres, com ativistas, com escritoras, com atrizes, mesmo tendo conhecido o Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, já adulta, né? Hoje eu tenho como referência Angela Davis, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, a própria Ana Maria Gonçalves, que agora está na Academia Brasileira de Letras. Não é, agora sim, eu tenho várias referências, mas não foi uma coisa construída ao longo da história. Isso é prova do racismo que sempre existiu. Tudo foi muito velado, os negros sempre viveram em guetos, tanto os artistas, os atores, os escritores. Então as minhas referências que eu tenho hoje não foram adquiridas na minha infância, adolescência e grande parte da juventude. Hoje temos Sueli Carneiro, eu acabei conhecendo o Gueledés quando eu já tinha mais de 25 anos, né? Aí conheci Sueli Carneiro e fui tomando contato. Na USP eu frequentei o Núcleo de Consciência Negra, onde me foram apresentadas essas referências que tenho hoje, né? Que são inúmeras, é difícil descrever todas aqui, são muitas, inclusive hoje eu faço parte de uma editora que se chama Fêminas, onde eu vou lançar um livro cujo título provisório é Falsas Memórias, onde eu vou descrever inclusive as falsas memórias que a gente traz enquanto negros, enquanto mulheres negras, enquanto religiosos negros, né? Falsas Memórias é o nome provisório do meu livro. E nessa editora tem o selo Dandaras, né? Que é especificamente para escritoras negras, né? Espero um dia poder me tornar referência também para as meninas e mulheres negras. Resumir a minha história em uma frase, eu colocaria a frase do Chico Buarque: não se apresse não, que nada é pra já. A nossa história de negros e a minha história enquanto mulher negra é uma construção constante e que a gente só vai colher, e aos poucos, num futuro, não sei se próximo, talvez a médio prazo, no mínimo a médio prazo, porque é tudo muito lento, a passo de formiga. Por mais que hoje nós tenhamos representação e etc., ainda encontramos muitas barreiras e o racismo continua muito forte. Eu diria aos jovens negros, não sei como se em forma de conselho, mas eu diria que estudem, tenham conhecimento, o conhecimento realmente liberta, sejam leitores, conheçam aquilo que vocês vão defender, é muito importante ter o conhecimento, estudar, ler muito e enfim, realmente matar um leão por dia. Se eu pudesse dizer algo para mim mais nova,
eu diria, faça tudo como você fez. Você trilhou o caminho certo e continua trilhando, desbravando os caminhos, galgando patamares que no final você vai ver que são construções, são evoluções, sim, tanto para você, Conceição menina, quanto para o seu grupo, a sua raça, o seu gênero, né? E eu me sinto assim muito honrada de ter a minha história contada por um grupo de alunos e saber que os professores continuam fazendo esse tipo de trabalho, que a escola tem muitos professores que ainda resistem e que fazem a diferença. Então, poder contar muito pouquinho, de forma muito resumida, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha vida para vocês, é algo que me orgulha muito. E saber que eu ainda posso, de alguma forma, contribuir para a educação, né? Enquanto a gente está aqui nessa batalha diária, a gente vai ensinando e aprendendo muito mais do que ensinando, e aprendendo sempre. Muito obrigada a vocês, um beijo e espero que a gente se encontre em breve. Um grande beijo e muito obrigada, muito obrigada.